O segundo dia da NBA Free HD começou com um choque absoluto. Damian Lillard não é mais um Milwaukee Buck. Eles o cortaram do time, renunciaram e esticaram seu contrato para poder assinar com Miles Turner. Duas jogadas que eu não percebi que eram possíveis antes do dia começar. Eis o que aconteceu. Anunciou-se que os Bucks estão contratando Miles Turner para um contrato que, francamente, parece impossível de ser assinado por eles. São 8 anos e 214 milhões. É interessante, pois esperava-se que os Pacers trouxessem de volta Miles Turner, mesmo dispostos a pagar o imposto. Houve um relatório durante as finais como um repórter de linha lateral mencionando: "Ei, nós conversamos com os proprietários, eles estão confiantes de que estão trazendo de volta Miles Turner. Poderia ser 25 milhões de dólares ou mais por ano, então as finais seguem do jeito que estão. Tyrese Haliburton rompe seu Aquiles." E de repente eles não estão tão animados em pagar o imposto. Eles estão oferecendo a Miles Turner um contrato de 3 anos por 60 milhões de dólares, um valor alto, mas um pouco abaixo do que ele realmente vale. Buck contrata ele por 4 anos e 107 milhões. Todos se perguntam como isso é possível. Os Bucks não têm espaço no teto salarial. Isso é mais do que a exceção de nível médio. Isso é mais do que a exceção de nível médio a qual os Bucks têm acesso. Então, estou supondo que isso seja algum tipo de cenário de assinatura e troca ou despejo de salário. E então, alguns minutos depois, nós recebemos isso. Damian Lillard simplesmente não é mais um Milwaukee Buck. Ele tinha 2 anos e 111 milhões de dólares restantes em seu contrato e os Bucks dispensaram e estenderam seu contrato para criar o teto salarial. Espaço para adicionar Miles Turner em Milwaukee junto com Giannis, sem muito mais no elenco. E isso se deve principalmente à lesão de Dame, entre outros fatores, para onde ele irá agora. Primeiro, preciso explicar como isso funciona. Como o Dame simplesmente não está mais nos Bucks, se não é uma rescisão de contrato, o que é? Essencialmente, não vemos muito o uso da coisa de dispensa e estiramento. Mas os Bucks conseguem pegar os 113 milhões que devem a Damian Lillard de seu contrato e estendê-lo por 5 temporadas. Podem cortá-lo do time e pagarão a ele 113 milhões de dólares. E isso vai contar no teto salarial, mas vai contar ao longo de 5 anos em vez de 2. Então, 22 milhões e meio de dólares para Damian Lillard vão estar no teto salarial dos Bucks na folha de pagamento desta próxima temporada e por mais 4 anos seguintes. Então, os Bucks estão trabalhando com 22 a 23 milhões a menos no teto salarial para a folha de pagamento do que as outras equipes da NFL pelas próximas 5 temporadas. Para que não tenham o Dame em seus livros nesta off-season e possam adicionar Miles Turner. É uma provisão que não é muito usada. Este é de longe o maior salário para o qual já foi usado. E tudo está ocorrendo por 2 motivos principais. Primeiro, porque Dame rompeu o tendão de Aquiles e não jogará pelos Bucks no próximo ano. Eles precisam melhorar o time em torno de Giannis para mantê-lo no clube. Além disso, Tyrese Haliburton sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles. Os Pacers, após a corrida para as finais, não quiseram pagar o valor de Miles Turner e arcar com o imposto necessário para mantê-lo. O valor anual médio oferecido pelos Pacers a Miles Turner é semelhante ao que ele acabou recebendo dos Bucks, mas há um ano extra e é simplesmente mais dinheiro no geral. É dinheiro que os Pacers e seus proprietários não quiseram pagar. Um desenvolvimento chocante para uma equipe que estava nas finais da NBA recentemente. E, novamente, tudo isso é ditado por 2 lesões devastadoras no tendão de Aquiles para os Bucks e os Pacers. Se Dame não lesionar o tendão de Aquiles, a preocupação em torno de Giannis diminui, pois você ainda tem Damian Lillard e o próprio Giannis. Mas sem Dame na equipe no próximo ano, seja por lesão ou por não estar mais no elenco, eles sentiram ainda mais pressão para melhorar a equipe e, obviamente, entendem que Dame jogará no máximo mais uma temporada com eles. Quando ele retornar do Aquiles no ano seguinte, seu contrato irá expirar. Neste ponto, eles sentiram que seria mais benéfico simplesmente cortá-lo da equipe. Portanto, Damian Lillard se tornou um agente livre. Não é esperado que ele jogue na próxima temporada inteira, mas pode assinar com uma equipe. Obviamente haverá um monte de equipes interessadas porque este ainda é Damian Lillard. E mesmo que ele não fosse tão bom antes de romper seu Aquiles, ele ainda é realmente muito bom. Ele ainda terá alguns anos restantes em sua carreira, mesmo após a lesão no Aquiles, e será uma peça muito interessante agora. Abruptamente no mercado de agentes livres, pois muitas equipes tinham a exceção média completa ou a pequena que estávamos oferecendo aos diferentes jogadores. Isso agora pode mudar de direção como resultado de Damian Lillard estar disponível. E, claro, o primeiro time que vem à mente aqui é o Miami Heat. Um time para o qual Dame queria ir inicialmente quando pediu uma troca de Portland. Um time para o qual ele ainda queria ir mesmo após chegar em Milwaukee. E um time que está sempre em busca de maneiras de melhorar seu elenco em termos de adicionar estrelas. Não consigo imaginar um cenário melhor para o Miami Heat do que contratar Damian Lillard
por um contrato baixo, esperar a temporada e adicioná-lo ao elenco no ano seguinte. Resta ver se o interesse ainda existe entre esses dois lados. Resta ver para onde Dame realmente quer ir. Damian Lillard agora é apenas um agente livre e o tempo de recuperação ainda é incerto. No choque de tudo isso, as pessoas não estão realmente avaliando o que exatamente isso significa para Milwaukee nas próximas temporadas. Porque você tem Miles Turner e Giannis e defensivamente será fantástico para eles. Brook Lopez saiu para os Clippers. Eles trouxeram de volta Bobby Portis e outros jogadores. Na retaguarda, eles terão dificuldades sem o Dame, o que sempre seria o caso devido à lesão que o afastará das quadras neste ano. Mas agora, com Miles Turner na linha de frente, isso lhes dá uma combinação interessante. O poder de Brook Lopez era ser um grande espaçador de chão, permitindo que Giannis jogasse na borda. E Miles Turner, embora não seja tão bom arremessador de 3 pontos quanto Brook Lopez, pode fazer algumas coisas semelhantes. E não é alguém que faça parte desse núcleo envelhecido que os Bucks tiveram recentemente. Chris Middleton e Dame se foram. Eles trazem Kuzma e Miles Turner para formar a nova linha de frente. Avançando é uma combinação interessante. A minha questão é, eu me pergunto se eles não estão fazendo um pouco demais aqui na tentativa de manter o Giannis. Eu tenho especulado que se você desse o soro da verdade para os Bucks e perguntasse o que eles gostariam de fazer nesta off-season, a resposta seria surpreendente. Acredito que algumas pessoas dentro da organização diriam que faz sentido seguir em frente e negociar o Giannis agora. Este é praticamente o valor máximo para ele. Muitas equipes da liga estarão interessadas. Eles realmente não têm peças centrais para o futuro e realmente não tinham como montar uma equipe de alto nível e competitiva ao redor do Giannis. Mesmo em uma conferência leste fraca com diversos jogadores lesionados, é possível considerar que os Bucks estarão entre os 4 melhores times do leste após essa mudança. Mas mesmo considerando todas essas coisas, isso parece uma jogada extremamente desesperada por parte dos Milwaukee Bucks. Isso afeta sua franquia pelas próximas 5 temporadas, pois o contrato de Damian Lillard estará nos seus livros. Até que Giannis tenha uns 36 ou 37 anos, supondo que ainda esteja na equipe. E eles também não obtiveram um novo compromisso de longo prazo do Giannis em primeiro lugar. Ele assinou um contrato para as próximas temporadas, mas não contou para ninguém. Pelo menos, não nos foi dito publicamente que ele vai ficar e não pedir uma troca. Estou presumindo que é o caso agora, porque eles não teriam feito essa jogada. Eu presumiria sem esse tipo de compromisso do Giannis em ficar a longo prazo. Mas é uma jogada muito desesperada. É assim que me parece. E obviamente o outro lado disso também não foi bom para Milwaukee. É por isso que estamos tendo todas essas conversas sobre o Giannis. Possivelmente pedindo para sair nesta off-season, porque a outra opção era esperar o ano passar. Com o Dame apenas sentado no banco relaxando sem fazer nada de fato. Então você tem o Kuzma, o Giannis e outros jogadores que eles conseguiriam manter na agência livre. Não estou convencido de que esta posição seja muito melhor considerando onde o contrato estará em seus livros nos próximos 5 anos. E Miles Turner, apesar de ser um bom jogador, não é alguém que necessariamente os coloca no topo. Eles não possuem muitos outros ativos para adicionar a este grupo. Então, eu realmente não tenho certeza de como exatamente isso deve salvar a era Giannis. E mais parece que eles estão colocando um band-aid em uma situação muito ruim. E realmente a linha de fundo pra mim é que é loucura. O efeito cascata de todas essas diferentes lesões que tivemos na pós-temporada. Jason Tatum rompe seu Aquiles e de repente os Celtics estão se desfazendo de metade da rotação de um time que foi campeão há apenas um ano. Os Pacers perderam 2 peças importantes. Miles Turner, negociado, e Tyrese Haliburton, lesionado para a próxima temporada. Os Bucks simplesmente dispensaram Damian Lillard. E onde ele poderia estar daqui a um ano agora é completamente determinado pelo fato de que os Bucks simplesmente decidiram dispensá-lo para que pudessem adicionar Miles Turner. E todas essas coisas acontecem por causa de lesões e por causa da mesma lesão. É algo que olharemos para trás como provavelmente o legado da pós-temporada e da temporada de descanso de 2025. O quanto as lesões influenciaram as movimentações, incluindo a situação de Damian Lillard, que agora é agente livre.